Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Henrique, professor de Física 2, Colégio Santa Madalena Safia, do segundo ano. Vamos lá? Então, eu vou continuar com vocês a aula de espelhos esféricos. Na verdade, eu vou terminar. Eu já expliquei para vocês os espelhos, já expliquei a formação dos espelhos a partir da construção dos raios, e agora vou explicar para vocês como é que a gente pode definir as imagens do espelho esférico a partir do estudo analítico, ou seja, desenvolvendo um pouquinho de matemática, utilizando a equação de Gauss. Tudo bem? Já vou deixar uma dica. Sabe aquele vídeo que eu usei para a gente aprender a construção das imagens? Ele está nessa aula como tarefa de casa, tá bom? Aproveite. Bom, vamos lá. Ó. Antes da gente finalizar com a parte matemática, vamos olhar e lembrar quem são os espelhos côncavo e convexo. Então, a linha de cima traz espelhos côncavos e a linha de baixo traz espelhos convexos. Eu trouxe esse slide para te lembrar das aplicações, porque nos exercícios nós vamos identificar qual é o espelho da questão através da aplicação que o exemplo estiver trazendo na questão. Tá bom? Bom, então vamos lá. Espelho côncavo, ele é muito usado para quê? Para concentrar a luz e para produzir uma imagem virtual maior. Lembrando que ele tem 5 casos, mas esse é o caso que usa de maior uso comercial, tá bom? E o espelho convexo? Ele tem a grande vantagem de aumentar o campo visual. Então, o uso dele está ligado sempre ao aumento de campo visual. Tá certo? Então, vamos lá. Você fica se perguntando, por que que quando eu estudo espelhos esféricos é de um jeito e quando eu olho para a colher, para a concha de feijão é de outro? É simples, aquilo que a gente estuda nessa pequena aula de espelhos esféricos não vai se aplicar à concha porque ela não atende aos referenciais de Gauss ou ao referencial de Gauss. O que é o referencial de Gauss? São condições que nos permitem usar as equações de Gauss que eu vou mostrar para vocês. Aí você vai se perguntar, professor, eu preciso saber quando é e quando não é? Não. Praticamente todos os exercícios atendem ao referencial de Gauss. E quando ele não atender, ele vai ser expresso, ele vai ser literal, ele vai te avisar. Tá bom? Mas para a gente ter todo o cuidado do mundo, eu trouxe para você o referencial de Gauss. Tá certo? Então, quais são os referenciais, as condições de Gauss? As condições são as seguintes. Primeiro, o espelho tem uma pequena curvatura de até 10 graus. Se ele tem uma curvatura pequena de até 10 graus, ele parece uma reta, ele é bem pouquinho curvado. Tá certo? Por isso que quando você olha para o seu espelho de maquiagem, parece que ele é plano. Mas é porque não é que ele é plano, é que a curvatura dele é muito pequena. Tá certo? E a segunda condição é entender, considerar que todos os raios que chegam ao espelho esférico chegam praticamente paralelos ao eixo do espelho. Tudo bem? Entenderam? Que ótimo. Então vamos para a parte matemática. Olha que maravilha de mapa conceitual, hein? Eu consigo perceber a alegria e o sorriso de vocês ao verem essa coisa linda. Bom, vamos lá. Temos algumas vantagens, né? Agora você não precisa mais ficar tirando foto escondida. Está aí à sua disposição. Você pode copiar, você pode guardar, você pode imprimir sem o meu rosto, porque ninguém merece, na verdade. Aproveite. Mas o mapa conceitual ele é um ótimo instrumento de aprendizagem e a melhor forma de utilizá-lo é construir os seus próprios mapas conceituais ou mentais. Fica a dica. Bom, vamos para o nosso. Começa lá em estudo analítico. O que é o estudo analítico? É o uso da matemática para determinar as imagens produzidas pelos espelhos esféricos, ok? Lá na esquerda tem a equação de Gauss. A equação de Gauss é isso aí. 1 sobre F é igual a 1 sobre dO mais 1 sobre dI. Antes da gente continuar, vamos explicar quem é cada variável? F é a distância focal do espelho, dO é a distância do objeto até o espelho e dI é a distância da imagem até o espelho. Tudo bem? Ao lado dela tem a equação do aumento linear e transversal. Parou? O que é o aumento linear e transversal? Primeiro é considerando o objeto que está perpendicular ao eixo do espelho, por isso transversal, a gente está falando de um aumento no eixo vertical. E ele serve para quê? Ele vai dizer para a gente quantas vezes a imagem ficou maior ou quantas vezes a imagem ficou menor. Menor do que quem? Do que o objeto. Tudo bem? Beleza. Então, o aumento linear transversal ele tem duas igualdades. Ele é igual a duas coisas. Ele é igual a I sobre O. O que é o I? A altura da imagem sobre O, a altura do objeto.
e também é igual a menos DI sobre DO. Professor, duas igualdades, como é que a gente resolve? Calma, a gente sempre vai usar somente uma igualdade. Na verdade, o que a gente tem aí é que a gente não tem só uma opção para usar essa equação, a gente tem várias. E a gente vai usar como? Conforme a questão. Não precisa se preocupar que nós vamos fazer isso nos exercícios, tudo bem? Bom, essa equação ela é muito interessante porque a gente vai usar ela tanto por côncavo como por convexo. Só que se você parar para pensar, você tem imagens reais e imagens virtuais, que estão em situações opostas. Você tem imagens direitas e imagens invertidas, como nós já vimos. Como é que a gente vai resolver com uma equação situações opostas? Simples, a gente vai tratar cada situação e vai separá-las através dos sinais matemáticos. Por isso que eu separei um espaço muito grande desse mapa conceitual para falar e para detalhar os sinais, tá certo? Então presta bastante atenção que isso é importante. Professor, como é que eu vou memorizar essas regras? É muito simples, faz um monte de exercício. Aproveita que você está em casa, que as aulas são mais diretas, faz um monte de exercício. Quando você fizer muitos exercícios, você vai dominar isso. É muito mais prático, fácil e te dá muito mais confiança do que ficar decorando mesmo esse mapa conceitual. Esse mapa conceitual serve para ficar perto de você, para você consultar no começo. Depois que você entender, você não vai precisar mais ficar nem olhando para ele. Entendido? Então vamos lá. Primeiro, o O e o DO são características do objeto. O objeto é o nosso referencial, ele é a nossa referência. Por isso que os valores para O e DO serão sempre positivos. Ou seja, a altura do objeto é sempre positiva, considerando que ele está em pé, que é um objeto direito, e o DO é sempre positivo porque ele está sempre na parte real. Entendido? Legal, então. Então vamos falar agora de cada uma das variáveis. Primeiro o F. O F é o foco do espelho. O foco do espelho côncavo é real e o foco do espelho convexo é virtual. Por isso que os sinais são diferentes. Então, quando o foco for positivo, eu estou tratando de um espelho côncavo. Quando o foco for negativo, eu estou lidando com um espelho convexo. Entendeu? Professor, se o foco for positivo, todas as outras variáveis são positivas? Não. Se o foco for negativo, todas as outras variáveis são negativas? Não. Cada variável tem uma regra de sinal diferente. Tudo bem? Vamos falar do DI, a distância da imagem. Toda imagem real está fora do espelho, então o DI para imagens reais é positivo. E o DI para imagens virtuais, que estão dentro do espelho, é negativo. Está vendo que um é maior que zero e o outro é menor que zero? Só para lembrar, eu posso ter um foco positivo e uma distância da imagem negativa? Posso. Primeiro caso do espelho côncavo que a gente viu em aula. Tudo bem? Legal. Vamos falar agora do I, que é a altura da imagem. Se a imagem estiver em pé, se ela for direita em relação ao objeto, a gente vai dizer que o I é positivo. E se ela for invertida em relação ao objeto, ela vai ter um I negativo. Tudo bem? Assim, professor, como é que eu vou memorizar? Você não precisa memorizar essas regras. Você precisa praticá-las bastante. A regra aqui não é memorizar, é praticar. A regra aqui não é decorar, é exercitar. Se preocupe não em lembrar, mas apenas em treinar bastante essas regrinhas, tá bom? Esse é o pedido para você. Por último, o aumento linear e transversal. Observa que ele tem 4 informações associadas. Primeiro, do lado esquerdo. Se o A for maior do que 1, o que significa maior que 1? 2, 3, 4, 5, 6, 9. Se ele for, por exemplo, aumento igual a 3, significa que a imagem é 3 vezes maior do que o objeto. Quando você vai para o cinema, por exemplo, você tem um aumento que pode ser 50, pode ser 100. O que significa isso? Pode ser 1000. Significa que a imagem que você vê na tela é 100 vezes maior do que o objeto que está passando na salinha de projeção. Tudo bem? Legal. E se o aumento for menor que 1? Menor que 1 vai significar um aumento de 0,5, 0,1, 0,01. Significa quantas vezes a imagem é menor do que o objeto. Aí fica muito mais fácil se tiver infração. Por quê? Por exemplo, se você tiver 0,5, 0,5 é 1 sobre 2. Significa que a imagem é 2 vezes menor do que o objeto. Se você tiver 0,1, 0,1 é 1 sobre 10. Isso significa que a imagem é 10 vezes menor do que o objeto. Tudo bem? Então, o aumento no seu módulo, ele informa se a imagem é maior ou menor.
Só que o aumento é tão importante que ele traz informação no seu sinal também. Se o aumento for positivo, a imagem é direita. E se o aumento for negativo, a imagem é invertida. Certo? Maravilha, pessoal. Encerro aqui a minha primeira aula. Peço que vocês vejam, prestem atenção, consultem quando for necessário, pausem essa parte mais detalhadinha das variáveis e vão anotando no caderno de vocês. Tudo bem? Então, eu estou no chat esperando vocês. Sigam a trilha pedagógica e terminem essa aula com sucesso. Estou à disposição de vocês. Um abraço.